Saudações, pessoal. Professor Helder novamente, dando sequência aqui agora entrando nas nossas primeiras aulas aí sobre programação. Esse vídeo de hoje vai a parte mais fundamental, tá? Antes da gente entrar no uso da memória do computador usando as variáveis. Antes da gente entrar nisso, vou ver alguns exemplos das expressões mais fundamentais que a gente consegue fazer em 99% das linguagens de programação, são as expressões aritméticas, tá? Usando os operadores mais tradicionais e elementares da matemática. No vídeo passado, a gente mostrei para vocês quanto mostrei o uso do interpretador do Python, mostrei alguns exemplos de fazendo umas continhas bem simples, né? Usar uma soma, uma potência e assim por diante. Algumas coisinhas bem simples. Então, nesse vídeo aqui, a gente vê o uso desses operadores e mais exemplos, já entrar em um pouquinho mais de detalhe. E logo em seguida a gente vai usar isso tudo para fazer coisas mais interessantes com os nossos programas, certo? Então, pessoal, como a gente viu já no vídeo passado, os operadores mais simples, né, e os mais comuns que a gente está acostumado, né, que são a soma e a subtração, eles não mudam nada. Então, para a gente fazer uma soma, a gente vai usar o sinal de soma. Para a gente fazer uma subtração, a gente vai usar o operador de subtração. Então, coisinha bem simples, né? Ó, 9 mais 3, 12. Bacana. Então, se a gente quiser juntar isso em expressões, a gente pode unir tudo, né? Então, 9 mais 2 mais 9 menos 5, tá? Não tem problema nenhum. Ou a gente pode juntar os operadores normalmente, tá? Então, só uma subtração é básico, não tem muito o que falar sobre isso. Aí, a divisão e a multiplicação muda um pouco na representação do operador, tá? Então, opa, dois S não, né? O operador para divisão é a barra, enquanto que o operador para multiplicação é o asterisco, tá? Então aqui a gente só tem que atentar para não usar, né, o x, que a gente está acostumado lá nas aulas de matemática, representar a multiplicação pelo vezes, né, o x ou o vezes aqui. No caso das linguagens de programação, e esses quatro aqui, soma, subtração, divisão e multiplicação, esses quatro aqui, ó, quase todas as linguagens que eu já programei até hoje usam esses símbolos, tá? Soma, o mais, o menos, a barra e o asterisco para representá-los, tá? Então é algo quase que universal, assim. Só atentem que a multiplicação não é o x, é o asterisco, tá legal? Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos com eles, para a gente já perceber alguns detalhes importantes aqui. Então, se a gente fizer uma divisão, então vamos lá, 8 dividido por 2, tá? O 4 aqui, já notem, e o que a gente tem aqui, ó? No 9 mais 3, 12, vocês vejam que não ficou 12.0, mas o 8 dividido por 2 já ficou 4.0 aqui. Então, o que isso indica? Que esse operador aqui da divisão, ele é um operador que recebe, né? Eu posso usar aqui números inteiros com ele, mas ele sempre vai me retornar um número que em programação nós chamamos um número com ponto flutuante. É um número fracionário, né? Então vejam, 4.0 aqui, legal? Então, em programação, esse tipo de número aqui chama número de ponto flutuante, devido à representação numérica lá em binário que o meu processador usa. Então, como a gente viu lá nos primeiros vídeos, o processador só usa zeros e uns. Então, esses números aqui podem ser eles inteiros ou reais, a gente precisa representá-los em binário. Aí, para a gente fazer a representação em binário, esse número aqui ele é quebrado. Ele é quebrado na parte fracionária, parte inteira, e usa-se também um expoente dele para que a gente saiba quantos dígitos tem ali na parte inteira.
Então, tendo em vista todo esse background, esse número aqui ele é chamado de ponto flutuante nas linguagens de programação. Tá? Mas isso aqui é um assunto que a gente vai ver com um pouco mais de detalhe, né? Tipos de informação nos próximos vídeos, tá legal? Por enquanto, basta a gente saber que a divisão produz um número real. Esse número real, já para vocês saberem, é o ponto flutuante, tá? O float, tá? O tipo float. Tá? Então, se a gente fizesse aqui uma divisão, a outra aqui, ó, 7 dividido por 3. Ó, agora vocês já estão vendo que vai produzir aqui um número fracionário que já faz mais sentido, tá legal? Aí às vezes acontece isso aqui, ó, de ter um 5 ali, ou algum númerozinho no final número fracionário. Pô, se vocês fizessem na calculadora não ia aparecer isso. Então, de novo, isso aqui é devido, e vai acontecer na maioria das linguagens de programação, é devido à representação fracionária dos números. Então, vocês vão ver que o Python tem suporte a uso de números gigantes, também tem suporte a mais precisão, né, para a realização desse tipo de operação, usando algumas bibliotecas diferentes para processamento numérico. E aí é o que a gente vai ver lá no finalzinho do nosso curso. A gente vai aprender a usar bibliotecas, e aí com isso vão ter alternativas quando precisarem de uma precisão maior ou de representações numéricas que Python, como vem de fábrica, não fornece. Bem que aqui a gente consegue usar bastante coisa. Esses são detalhes que a gente vai ver no decorrer dos vídeos, tá? E aí um ponto que talvez vocês observaram ou não, ó, aqui eu usei espaço, tá? 7, espaço, barra, espaço e o 3. Isso aqui para a maioria das linguagens, esse espaço ele não faz diferença, tá? Então vai dar na mesma de estar aqui 7 barra 3 aqui, direto. O que importa mesmo para nós é que sempre que a gente estiver usando especialmente programação aqui, né, no nosso código-fonte, nosso código ele tem que ser legível. E em geral, né, se a gente usar os espaços aqui, o código fica mais legível, fica mais fácil de nós arrumarmos eles ou fazermos ajustes, ou outras pessoas entenderem o nosso código. Então, em geral, costumamos usar aqui espaço, mas não faz diferença. Legal? Então, divisão funcional, e a gente tem a multiplicação, né, usando aqui o símbolo do asterisco. Tá? Então, dessa forma aqui, ok? No vídeo passado, eu mostrei para vocês também outro exemplo usando a potência. Talvez vocês lembrem, eu fiz algum exemplo lá elevando alguma coisa ao cubo. Já que esse operador de potência, não são todas as linguagens que oferecem ele como operador. A maioria oferece a potência, mas oferece como função, né, que é uma analogia ao print, que eu comentei brevemente no passado. No Python a gente tem um operador para potência, ele é o asterisco asterisco. Tá? Aqui só fiquem atentos, tá? Que para fazer a potência a gente não pode digitar asterisco espaço asterisco. Da potência a gente tem que digitar os dois asteriscos juntos aqui, tá legal? Então, a gente pode fazer aqui, se eu quiser 8 elevado ao quadrado, só usar o asterisco asterisco. Se eu quiser fazer 8 elevado ao cubo, também, dessa forma aqui, legal? E aí, esse operador aqui de potência, a gente consegue usar também para fazer a radiciação, usando a fração. Então, se eu quisesse, de repente, a raiz quadrada de 9, né, eu posso usar a potência aqui elevado no 1/2, tá legal? Que vai me dar o 3. Aí, junto com a potência não, na verdade junto mais aqui com a divisão, a gente tem também um operador que fornece o resto da divisão, tá? Que é o porcento. Então, isso aqui é um erro bem comum para quem está começando.
A gente vai tentar fazer, calcule quanto é 5% de algum número. Aí a gente vai lá e usa esse operador aqui, tá? Usa o porcento do teclado. E não vai retornar a percentagem, tá? Esse operador aqui, ele retorna o resto da divisão. Então, se a gente fizer aqui um exemplinho, 7 resto 2, tá? Vai dar 1, é só o resto da divisão, beleza? Aí, junto com o resto, tá? Junto com o resto, tem um outro operador que é se eu quiser a parte inteira da divisão. Tá? Então, se eu quiser só a parte inteira da divisão, a gente pode usar o barra barra. Tá? Usar o barra barra aqui, fazer o exemplo com 7. Tá? Então, aqui peguei a parte inteira da divisão. Então, a gente pode pegar a parte inteira da divisão com o barra barra e o resto da divisão, né? Ou seja, só a parte fracionária, usando o símbolo da porcentagem aqui. Legal? Então esses são os nossos operadores matemáticos, tá? Os nossos operadores aritméticos. Então assim como na matemática, aqui no Python e a maioria das linguagens de programação, e no parênteses, sempre que possível eu vou mostrar as diferenças do Python para Java, C e as linguagens mais comuns. Tá? Então, esse conjunto aqui ele é bem comum a quase todas as linguagens. Como eu disse, né, com exceção aqui da potência, desse operador aqui, tá? Quase todas as linguagens fornecem esses operadores. Também a questão da precedência, que é o ponto que eu vou entrar agora. Então, assim como na matemática, pode colocar uma expressão maior, né, com soma, subtração, divisão, tudo junto, existe uma precedência no cálculo, né, na computação desses operadores. E aí a nossa precedência, bem parecida com a matemática, né, a primeira coisa que é resolvida vai ser a potência, né, ou a radiciação, a potência e potência e radiciação. Aí logo em seguida vem as operações de multiplicação e divisão, e aí por último vem a soma e subtração, tá legal? Então isso aqui, a ordem que vai ser seguida. Claro que o Python tem a potência, tem um operador. As linguagens que não têm o operador de potência, elas já começam aqui, a sua maioria, multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Aí, o que acontece? Tá, professor, mas eu tenho lá na mesma linha, eu tenho aqui, eu tenho um 5 vezes 2 dividido por 4. Tá? Quem é executado primeiro? Quem é executado primeiro aqui? Então, nesse caso, quando a gente tem operadores aqui da mesma categoria, né, então multiplicação de executado esquerda para a direita. Tá legal? Então aqui primeiro a gente vai executar o 5 vezes 2, depois isso aqui por 4. Legal? Essa é a ideia. E a gente precisa ficar atento, vou mostrar um exemplinho aqui que pode gerar confusão. Então vamos pegar esse exemplo aqui, ó, né? Vocês vejam que eu escrevi ele usando 0.5, não 0,5, 0.5 aqui, que é a representação do fracionário. Mas vamos ver se eu escrevesse de outra forma aqui. Por quê? Porque estão vendo aqui que eu posso fazer uma divisão usando barra. Eu posso representar uma fração usando a divisão também. Então vejam o que aconteceria se eu fizesse o seguinte, ó, 9 elevado a 1 meio. Tá? 9 elevado a 1 meio. Então a raiz quadrada é de 9. O que aconteceu aqui? 4,5. Pô, parece estranho isso, né? Encontrei um bug no Python. Então aqui, pessoal, entra a questão da precedência. O que está acontecendo aqui? O interpretador executou primeiro a potência. E aí, que potência que ele usou? Ele fez 9 elevado na 1. Tá? 9 elevado na 1. Então lembrem-se que essa questão que eu usei espaço aqui, não usei espaço aqui, não significa que eu estou fazendo 1 sobre 2, né? A fração 1 sobre 2. Isso aqui, para o interpretador, é simplesmente isso, ó, 9 elevado na 1
e depois eu vou fazer a divisão, tá? Então, pela precedência, né, o que acontece aqui é isso, dessa forma aqui, tá? O nosso interpretador está executando dessa forma. Então, então aqui tem mais uma importância da gente escrever muitas vezes usando espaço, fica mais fácil de ler. Então, se eu tivesse colocado espaço em tudo aqui, ó, é um pouco mais fácil de observar que isso aqui não é uma fração. Então, notem que para as linguagens de programação não existe assim já na hora no pacote básico não existe essa representação de fração 1 sobre 2, né? Existe uma divisão ali. É uma operação que vai ser realizada para que a gente possa fazer cálculo. Então não tem aquele cálculo com as frações que às vezes a gente está acostumado. Legal? Então assim, ó, com os espaços fica mais fácil de enxergar que não é uma fração. Ele vai ser computado usando uma divisão normal. Então assim, ó, ainda vai me colocar o 4,5, tá? E aí a gente entra aqui no último elemento que vocês já estão acostumados a usar, que são os parênteses. Então sempre que eu costumo dizer para todos os meus alunos, né? Pô, tá em dúvida com a precedência? Usa parênteses. Os parênteses a gente consegue alterar a ordem de execução para usar a forma que for mais conveniente ou a forma que precisar ser representada. Então, nesse caso aqui, a gente pode fazer o 9 elevado a 1/2. Tá? Então, agora aqui usando os parênteses, fazer 9 elevado resultado de 1 dividido por 2. Legal? Então, esse ponto aqui fica claro. Aí agora sim, ó, agora deu o resultado correto, que apareceu o 3. Bacana, pessoal? Então, prestem bastante atenção aqui na precedência, especialmente na hora da gente escrever as nossas expressões. Legal? Então isso vale para soma também, só mais um último exemplo aqui bem simples. Vocês já pegaram, já compreenderam esse ponto, né? Se a gente fizesse aqui, ó, 3 mais 8 vezes 4 menos 5 potência 8. Então agora a gente já sabe que o que vai ser executado primeiro, a potência, depois a multiplicação e depois a gente vai somar e fazer a subtração. Legal? Mas, ficou em dúvida? Use parênteses. Então, pessoal, isso fecha o nosso vídeo aqui sobre os operadores aritméticos, tá? Sobre a precedência desses operadores, tá? Que é algo que existe em quase todas as linguagens. Deixa eu colocar aqui só para resumir. Precedência, potência, multiplicação e divisão, depois soma e subtração, e atentem para as representações aqui, tá? Que muda. Na divisão a gente tem a barra e na multiplicação a gente tem o asterisco. Ok? Espero que tenham compreendido tudo aí e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!